Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos, continuando. E Lamentações capítulo 4, em primeiro lugar, do versículo 1 ao 12, fala da futilidade da glória humana. E agora, nos versículos 13 a 16, nós vamos ver a futilidade da liderança humana. Quando você pega Lamentações capítulo 4, lá no versículo 13, a repreensão agora é literalmente dedicada aos profetas. Olha o que diz. Versículo de número 13 de Lamentações 4. Por causa dos pecados dos seus profetas e das iniquidades dos seus sacerdotes, que derramam sangue do justo no meio dela, eles perambulam como homens cegos nas ruas. Eles poluíram-se com sangue para que os homens não tocassem as suas vestes. Gritavam-lhes: afastai-vos, isso é impuro, afastai-vos, afastai-vos, não toqueis. Quando eles fugiram e andaram errantes, disseram entre os pagãos: eles não morarão ali. Interessante, né? Agora a repreensão vai para sacerdotes e vai para profetas. Essas duas classes importantíssimas. Por quê? Porque, por incrível que pareça, os profetas e os sacerdotes, segundo o versículo 13, eles de forma iníqua derramaram sangue do inocente, do justo, perante Jerusalém. Mas pastor, peraí, profeta não é aquele que recebe da parte de Deus uma palavra para que o povo que está vivendo errado simplesmente volte a andar na presença do Senhor? Sim, este é o profeta. Uma das funções do profeta é exatamente essa. Não é somente predizer o futuro, mas uma das funções do profeta é dizer ao rei quando o rei está errado, ao príncipe quando o príncipe está errado, ao morador quando o morador está errado, e lembrar a eles a palavra de Deus. Meu Deus, o que está escrito aqui é que os profetas estavam simplesmente do lado de gente cruel, sim, de gente maligna, sim, de gente que não servia a Deus, sim, e que suas roupas estavam então cheias de sangue, sim, porque o pobre, do inocente, do justo que clamava por justiça, ele tinha injustiça e a sua morte injusta, e os profetas ainda estavam abraçando aqueles malignos que faziam isso. Fora os sacerdotes. Fora os sacerdotes. Homens separados para apresentar o homem a Deus. Enquanto o profeta trazia a palavra de Deus para o homem, o sacerdote levava o homem a Deus através dos sacrifícios, pedindo perdão, pedindo clemência. E os sacerdotes estavam apresentando a Deus os homens malignos, como se esses homens, através das suas ofertas, pudessem simplesmente ser perdoados dos seus pecados e saíam do templo, voltavam a fazer tudo de errado, tudo de errado. E o sacerdote, sabendo disso, era conivente com uma situação dessa. Quando a gente para e pensa num momento tão sujo, tão maligno como esse, deixa eu te mostrar o que era Jerusalém na época de Jeremias. Deixa eu te mostrar. Olha que interessante. Abra Jeremias capítulo 5. Abra Jeremias capítulo 5. Não dá para ler o capítulo inteiro aqui, que senão, meu Deus do céu, ontem já foi 30 minutos que eu te tomei do dia. Se eu for ler Jeremias 5, eu mato, né? Meu Pai eterno. Aí é muito tempo. Mas deixa eu pegar com você aqui, exatamente, do versículo 25 em diante. Mas preste bastante atenção. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jeremias 5, 25 em diante. Vossas iniquidades desviam estas coisas, e vossos pecados
afastam as coisas boas de vós. Então Jeremias está dizendo, vocês estão pecando. E em razão do pecado de vocês, vocês estão afastando tudo que é benéfico da parte de Deus para vocês. Olha o versículo 26. Pois no meio do povo encontram-se homens perversos, e eles espreitam como aquele que coloca armadilhas. E eles colocam uma cilada e capturam homens. E como uma gaiola repleta de pássaros, assim são as suas casas, cheias de engano. Assim enriquecem e tornam-se grandes. Jeremias está dizendo aqui que os grandes homens de Jerusalém, eles estavam alcançando riqueza porque enganavam os outros, porque espreitavam os outros, porque passavam a perna nos outros. Sim, 171, estelionato atrás de estelionato, é exatamente isso. Homens malignos, que mentiam, que roubavam, que passavam a perna nos negócios, que não eram leais, e a casa deles estava cheia de bens, cheia de bens. Irmãos, não é porque alguém está prosperando materialmente que isso seja sinal da bênção de Deus. Deus disse que ia visitar. Olha que sociedade maligna. Versículo 28. Eles se engordaram e brilham. Sim, superam os feitos do perverso. Eles não julgam a causa e nem a causa do órfão. Quer dizer, quando o pobre do pequeno, que foi enganado pelo outro, ainda ia no judiciário, não encontrava nada. Eles não julgavam. E contudo eles prosperaram, e o direito do necessitado não julgavam. Aí Deus, por intermédio de Jeremias, faz uma pergunta que é fundamental. Não visitarei eu por estas coisas vocês? Diz o Senhor. Não será minha alma vingada de uma nação como essa? Deus estava nos talos, né? Estava no último momento com Jerusalém. Coisa espantosa e horrível se comete na terra. Pastor, graças a Deus Jeremias pelo menos está dizendo isso para todo mundo. Vão odiar Jeremias, vão colocar Jeremias em calabouço, vão tentar matar Jeremias, mas pelo menos Jeremias está dizendo, né? Ele e os outros profetas. É? Pois é. Pois é. Adivinha o que os outros profetas estavam fazendo diante de uma situação tão calamitosa como essa, tão maligna, tão terrível? Olha o que o versículo de número 31 diz. Os profetas profetizam falsamente. Gente, meu Deus do céu. Quer dizer, diante de toda a malignidade, você ainda tinha gente que se levantava no meio do povo para dizer, não, estão agindo certo, Deus quer assim, Deus mandou avisar que é assim que se faz mesmo. E aí começavam a profetizar de forma errada. Mas pastor, então pelo menos os sacerdotes, eles ao saberem disso, quando o indivíduo vinha oferecer o sacrifício, eles impediam, né? Eles chegavam junto, arrebentavam, tal como Cristo fez, né? Lá com a Zorrag, lá no templo. É? Pois dá uma olhadinha no versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes governam a sua maneira. Os sacerdotes governam a sua maneira. Os sacerdotes não estão nem por aí. Estão fazendo os rituais, porque tem que fazer, não olham para o povo, não ensina a palavra de Deus ao povo, não bota o povo para simplesmente se voltar para Deus, porque, irmãos, quando alguém ia levar a sua oferta diante do Senhor, principalmente para pedir perdão, a função do sacerdote era, naquele momento solene, fazer com que o ofertante entendesse tudo o que estava acontecendo de tal forma. Era tão sanguinário o negócio que o ofertante tinha que matar o animal, ver o animal gritando. E aí o ofertante tinha que pensar, meu Deus, era eu que tinha que morrer, o animal está morrendo no meu lugar. Depois tirava a
pele do animal e queimava o animal, e o ofertante dizia: meu Deus, era isso que eu tinha que receber. O ofertante tinha que sair daquele momento com a noção de pecado e pensando: meu Deus, eu fiz isso, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que restituir todo o mal que eu fiz, eu tenho que... Entendeu? Ele tinha que sair daquele momento consternado, com o coração mudado, arrependido. Rapaz, os sacerdotes não estavam nem por aí, estavam fazendo a coisa no automático, como se fosse mais um sacrifício. E o indivíduo que de manhã roubava o seu próximo, explorava o seu próximo, tirava do seu próximo o que ele tinha, né? Tal como se pegava um pássaro, assim é o que diz aqui, ele espreitava para pegar o menorzinho, à tarde ia lá na cara de pau levar o sacrifício, e o sacerdote ainda batia nas costas dele, sabendo de toda a situação e dizendo: oh, tu és um bem-aventurado, vá perdoado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí Deus diz: como é que eu não vou visitar um povo desse? Mas pastor, tudo bem. Os profetas e os sacerdotes, todo mundo no erro. Ainda bem que tinha lá em Jerusalém Jeremias, né? Graças a Deus, Jeremias gritando. Ainda bem que tinha Sofonias também gritando. Mas eram pouquíssimos. E pastor, pelo menos o povo estava contra tudo isso, não estava? Ah, é, irmãos? Olha o que diz o final do versículo 31. Vou ler de novo do início. Jeremias capítulo 5, versículo 31. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes governam à sua maneira. E o meu povo ama fazê-lo assim. O meu povo ama fazê-lo assim. O povo estava adorando aquela situação, porque viver sem a noção de pecado, sem ser confrontado pelo erro, sem ser absolutamente balançado pelo incorreto, é muito bom. É muito bom viver arrebentando a vida dos outros, chamando o mal de bem, dizendo que o bem não vale nada e que o mal vale, e ainda vai e tem, entre aspas, profeta de Deus e tem sacerdote batendo nas suas costas. É tudo que o indivíduo quer. E me diz se hoje a gente não vive a mesma situação. Vai igrejas que pregam a seriedade do evangelho, que tem confronto verdadeiro. Veja se elas estão lotadas. Meu amigo, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Aqui está dito, o povo amava isso. E aí a pergunta de Deus é: e o que fareis vós ao final disso? A pergunta de Deus é no versículo de número 29. Não visitarei eu por estas coisas? Não será minha alma vingada de uma nação como essa? Ah, foi. Ah, foi. Tanto é que todos esses que se valiam dessa maldade, que se valiam desse momento, todos esses se arrebentaram. Se arrebentaram. É incrível, né? Você se lembra de ontem, quando nós tratamos a questão do ouro, das joias, lá em Lamentações capítulo 4, versículo 1, 2, 7 e 8. Você se lembra que as joias e o ouro simbolizavam os judeus preciosos aos olhos de Deus? Irmãos, as tribos de Israel eram representadas por pedras preciosas, todas colocadas lá no peitoral do sumo sacerdote e também sobre os seus ombros. Se lembra disso? É só ler Êxodo 26. Não, 26 não. É Êxodo 28, isso. Êxodo 28. Êxodo 39. Sim. Agora, por causa do pecado, esse povo que se deliciava com uma situação dessa foi arrebentado, perdeu sua beleza. O inimigo tratou
os filhos e filhas preciosos de Deus como cacos de potes de barro. Se lembra o que lemos ontem? É sério. Irmãos, a palavra ontem chegou ao ponto de comparar, inclusive, esse momento difícil, dizendo, olha, animais e aves, em todos os momentos, dão às suas mães comida para os seus filhos. E vocês entraram num depositário tão grande, tão horrível, tão difícil de vida, e vocês estão comendo o corpo dos seus filhos. Sério? Os riquinhos, acostumados a comer iguarias maravilhosas, agora, além de ver os filhos morrerem, ainda tem que comer os filhos. Comer, sim. Diz de forma muito clara que as mães matavam e se alimentavam das crianças. Ó a situação. E agora? Agora não se preocupe não. Eu vou cobrar o sangue eu vou cobrar da liderança. Gente, não pare e pense que pelo fato de o indivíduo estar fazendo o errado e ter líderes passando a mão na cabeça, ajudando e dizendo, não, isso é de Deus, que Deus não vai cobrar. Não, agora chegou a hora da conta. Chegou a hora da conta. Gente, os líderes ajudaram a muitos grandes homens derramar sangue inocente, é o que está dito aí, do versículo 13 ao 16. E agora chegou o momento em que simplesmente Deus toma conta e se vinga também dos profetas como dos sacerdotes. Quando nós lemos lá no capítulo 1, você vê a descrição de profetas e sacerdotes morrendo de fome. E aqui no capítulo 4, simplesmente por eles terem rejeitado a luz da lei de Deus e não terem limpado o povo como tinham que limpar, as suas vestes agora estavam cheias de sangue. Eles estavam contaminados diante do Senhor. Sério. Andavam como cegos na rua. E ouviam direto, eles mesmos gritaram, imundo, imundo. Então, o que a palavra de Deus aqui está dizendo é que não apenas aqueles que conseguissem sobreviver dos profetas falsos e dos sacerdotes malandros, aqueles que conseguissem sobreviver iriam andar sem rumo pela cidade, como também se tornariam errantes pelo mundo todo conhecido, sem ter lugar para chamar de lar. Por quê? Porque brincaram com a palavra de Deus. Irmãos, é incrível que vem Nabucodonosor, arrebenta tudo, quebra tudo, acaba com tudo. E aí depois Deus, por sua misericórdia, 70 anos depois, traz todo mundo de volta. E aí Jerusalém é reconstruída. Com Herodes, o templo que foi reconstruído é tornado um templo fantástico. Mas Jesus, quando chega no templo e vê de novo uma situação como essa, de uma liderança que não serve a Deus, brincando de servir a Deus. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Eu estou falando agora com você que é líder, com você que está na frente da obra, com você que o Senhor entregou os cordeirinhos. Por Cristo, trabalhe com a verdade. Mesmo que ela doa, exponha a verdade. Não abra mão de estudar profundamente a palavra, de falar a palavra, de dizer a palavra, de viver a verdade também dita. Não abra mão disso para que sangue não venha a ser cobrado de você e você fique errante.
Nós que estamos na frente da casa do Senhor, mesmo que eles não queiram nos ouvir, a gente tem que ser Jeremias, a gente tem que dizer a verdade, tem que dizer que pecado é pecado, que vida errada é errada, e que Cristo é Cristo, e o céu existe, o inferno existe, o Senhor está voltando, irmãos. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, mesmo que seja tempo e todo mundo esteja ouvindo a gente, e mesmo que não seja tempo e ninguém queira ouvir a gente não pode deixar de falar a verdade de Deus. A gente não é guiado pelo povo, não. A gente tem que levar o povo à presença de Deus. Porque se tem uma coisa que vai passar e Deus vai cobrar, é a futilidade da vida dos falsos profetas e sacerdotes, de gente que está se aproveitando do erro do povo de Deus para ficar cada vez mais rico, cada vez mais próspero, cada vez mais rico, cada vez mais próspero. Isso é futilidade. Vai passar. Mas, pastor, se eu começar a pregar o verdadeiro evangelho, minha igreja acaba não. As portas do inferno não prevalecem contra, não prevalece. A igreja sempre vence. Não vai acabar. Pregue o evangelho, pregue a verdade de Deus, doa quem doer. Agora, para isso, vá ler, vai estudar, vai cavucar, vai a fundo. Não chega com qualquer pregação, não vai para o púlpito falar qualquer coisa, não. Fala depois de estudar, de entender, de buscar, de orar, de clamar ao Senhor. O nosso povo merece sempre, cada vez mais, muito da palavra de Deus, e nós somos conhecidos por uma igreja que tem muito respeito à palavra. A tradição do saudoso pastor Gedeon Pai é fantástica em nosso meio e nós vamos preservar isso de unhas e dentes. Meus amados, que o Senhor nos livre dos falsos profetas, daqueles homens que veem a gente pecando e dá um tapinha nas costas e diz, não, a vida é assim mesmo, vamos caminhando. Que Deus nos livre dos falsos sacerdotes, que simplesmente admitem que a gente viva a vida torta, errada, e ainda dentro da igreja oferecendo louvores a Deus. Que Deus nos livre disso, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos viver a palavra do Senhor. Aqui, pastor Gedeon Júnior, que Deus vos abençoe grandemente. Quero agradecer o fato de você ainda me ouvir. Isso é um milagre, né? Muito obrigado. Quero agradecer a Deus por poder falar com você a palavra dele. Quero agradecer a minha pastora presidente pela confiança e o ministério por todo o incentivo. Um beijo a todos e até amanhã, continuando Lamentações, capítulo 4.